Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje com assuntos contundentes, mas antes de mais nada eu queria te convidar para uma reflexão que pode ser bastante reveladora se você se encaixar nela. Todos nós que analisamos a conjuntura política e econômica do nosso país, o comportamento dos principais personagens da República Brasileira, se a gente tiver como única fonte aquilo que a gente vê pelos telejornais e também o que a gente vê pelas redes sociais, sobretudo nas que dão apoio ao presidente atual, a gente vai ver que as coisas não batem. As coisas ficam muito desencaixadas. Por que os grandes veículos de comunicação dão ênfase para um assunto e escondem outro que é de vital importância para o povo brasileiro de uma forma tão descarada? Do que eu estou falando? Bom, eu vou abordar essas temáticas aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso aumenta o alcance dos nossos vídeos e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, estamos diante de uma situação extremamente escandalosa que está sendo sonegada, está sendo escondida. Isso faz da gente espécies de jornalistas e de repórteres ou de repórteres investigativos, né? Porque a gente vai garimpando informação aqui, acolá, a gente vem para o nosso portal, a gente se interage através dos nossos chats, a gente vai formando a nossa consciência e vai trazendo outras pessoas, vai conversando com outras pessoas para que elas entendam o que está acontecendo aqui no nosso país. Vamos aos fatos e vamos ver as estruturas aqui que estão mexendo tanto com a gente. Enquanto eu estou fazendo esse papo com vocês, eu estou vendo aqui que o dólar ele está batendo aí com uma variação, mais uma vez de valorização, em 0,39% até o momento. O que confere aqui, andei fazendo uns cálculos, que dependendo, né, dessa informação, quer dizer, a informação que nós recebemos aqui que o Paulo Guedes tem em torno de 10 milhões de dólares lá fora, é o que foi informado, nós não sabemos se tem mais dinheiro, se depositaram mais alguma coisa lá para o Paulo Guedes lá fora. De ontem para hoje o Paulo Guedes faturou R$1 milhão, só com a variação do dólar. Se a gente converter isso para o universo de um caminhoneiro, para a gente quantificar o caminhoneiro que está pagando diesel pareado pelo dólar, a gente vai chegar aos seguintes cálculos. Dá para o caminhoneiro comprar um caminhão de R$250 mil e ainda tem R$750 mil para ele comprar só de diesel. O que dá para ele comprar basicamente entre 16 ou 17 caminhões tanques de diesel, a carga do diesel. Dá para rodar bastante, né? E o Paulo Guedes ganhou esse caminhão e essas cargas todas de diesel sem fazer nada de ontem para hoje, ficou sentadinho. E você, meu amigo, você pode viver muitas vidas que não vai dar para você, transportando o que você quiser, acumular tanto dinheiro. Então, essa discrepância, ela está acontecendo no nosso país por mero acaso ou existem estruturas aí que estão mexendo no meio dessa história toda? E por que elas estão sendo escondidas? Porque, gente, não é uma coisa usual, não pode ser jornalisticamente aceitável que os grandes veículos de comunicação de ontem para hoje não tenham falado disso. O Guedes foi apanhado com a boca na botija. Não era uma informação de conhecimento público. Ninguém sabia que Guedes tinha empresa em paraíso fiscal. Só ele sabia. E quando se disse que ele prestou essas informações para a Comissão de Ética Pública, ele informou de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro é um dinheiro eminentemente lícito? Como é que você manda 10 milhões de dólares, um homem que não produz um palito de fósforo? Qual a origem desse dinheiro? O povo brasileiro tem o direito de saber. Isso não pode ser uma coisa de menor importância, não pode ser sonegado da nossa reflexão, da transparência que os homens públicos são submetidos quando aceitam ter essa função, sobretudo no cargo que ele ocupa. Então isso está passando de uma forma muito descarada, despercebido pelo jornalismo das grandes emissoras, em cumplicidade com as redes bolsonaristas. Vocês aqui são testemunhas que eu tenho falado o tempo todo dessa promiscuidade. Os grandes veículos de comunicação, eles escondem todos os crimes de Bolsonaro, eles minimizam, eles não atribuem a responsabilidade para que Bolsonaro não sofra o impeachment e, ao sofrer o impeachment, ele não arraste junto o Paulo Guedes. As redes sociais que dão apoio ao Bolsonaro, de uma maneira geral, estão dando apoio em primeira instância ao Paulo Guedes, à política econômica que nós temos aqui no nosso país. Ficam todos jogando esse discurso absolutamente enlouquecedor para justamente distrair a atenção da população brasileira de que o assalto que está acontecendo
para que ele não possa ser percebido por cada brasileiro. Bem, e como a gente pode comparar o que está acontecendo agora, essa omissão dos grandes veículos de comunicação, com o que aconteceu no passado? Gente, a gente pode pegar a história de jornalismo, não é só do Brasil. No mundo inteiro, você vai perceber que os grupos midiáticos em países como o nosso são normalmente de famílias muito poderosas, de oligarquias que entraram no negócio de comunicação e fazem da comunicação uma grande ferramenta política para alcançar os seus interesses. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, eu era muito novinho, mas eu vi o comportamento da Rede Globo de televisão contra o governador Brizola. Era pau dia e noite, qualquer coisa que o Brizola fizesse. E não só fizeram a cobertura distorcida do personagem, como também tentaram fraudar as eleições num escândalo que foi conhecido como escândalo Proconsult. Vocês vão pegar personagens também de outro viés político ideológico. Recentemente a gente teve o prefeito Crivella, uma figura execrável, mas a gente tem que reconhecer que os holofotes da emissora ali, quando ficaram antagonizadas com Crivella, colocaram ali mais de um mês cobertura todos os dias na frente de hospitais ali sobre os guardiões do Crivella. Teve um outro personagem também do mundo do futebol, Eurico Miranda, que foi satanizado aqui também pelas organizações Globo, porque numa final de campeonato ele não deixou a Globo transmitir, colocou o direito de transmissão para o SBT. Os jogadores do Vasco estavam com a camisa com a logomarca do SBT. E mais recentemente, uma outra situação envolvendo a dona Marisa e o ex-presidente Lula, onde o Jornal Nacional ele gastou 21 minutos para falar dos pedalinhos dos netinhos lá da dona Marisa e do Lula. 21 minutos para falar dos pedalinhos. E o Paulo Guedes, apanhado com mais de 50 milhões de reais num paraíso fiscal, e, gente, que é uma espécie de eufemismo, né? Dizer que alguém tem uma offshore. O que é um offshore? Offshore é lavagem de dinheiro, no português claro. Porque alguém que monta uma empresa que não produz nada, que não está fazendo negócio com ninguém apenas para esconder dinheiro, é empresa de fachada ou não é? O que a empresa de Paulo Guedes ou as empresas de Paulo Guedes estão produzindo? Que gestão é essa? E da onde vem esse dinheiro? Mais de 10 milhões de dólares, porque isso aí está rendendo, né? Isso não é um dinheiro que fica parado ali. Então, muitas coisas merecem explicações, mas só que os veículos de comunicação simplesmente estão se fazendo de mudos. Não se fala nisso. Hoje a cobertura foi só do WhatsApp, que ficou fora do ar, do Zuckerberg, do Facebook. Se escondeu esse assunto, mas só que o Paulo Guedes está sendo convidado para aparecer no Senado e na Câmara para explicar essa dinheirama toda. Isso aí vai ter que dar algum tipo de noticiário. Não dá para esconder essa situação toda. O constrangimento nas redes bolsonaristas é evidente, porque como é que eles atacam a bandidagem e tem um ministro ali que de repente é apanhado com essa sacola. Vamos imaginar uma grande sacola que não estava sendo mostrada e não estava sendo dita para ninguém. Então tem situações aí que a gente precisa saber que comissão de ética pública é essa. Ela está informada de que o Paulo Guedes tinha essa dinheirama toda? Sabia do numerário ou sabia apenas de uma informação? E eles questionaram de onde veio esse dinheiro e as investigações todas que estão nas costas de Paulo Guedes estão congeladas agora por conta do ato do senhor Augusto Aras. Enquanto isso, o povo brasileiro vai se virando como pode. As coisas vão subindo e só sobram pé de galinha. Consumo de pé de galinha em alta e outros 5 dados revelam o retrato da fome no Brasil. Reportagem aqui fresquinha das coisas que estão acontecendo no dia de hoje. E essa coisa de empresa em paraíso fiscal não é também exclusividade só do Paulo Guedes, porque como é coisa da elite, então para eles não é para elite econômica, elite midiática, então não tem crime nenhum, não é nada feio. Você pegar dinheiro e criar uma empresa laranja fora do Brasil para não pagar imposto aqui. A própria Rede Globo, organizações, já foi flagrada numa numa investigação chamada Paradise Papers, que descobriu offshore do Grupo Globo e Grupo Abril. E não é só isso, né? A gente viu também que no escândalo do Banestado, também a família Marinho mandou muito dinheiro lá para fora. E agora, recentemente, teve mais um escândalo de sacola de dinheiro lá no pátio da Rede Globo. Então, esse pessoal aí, não tem ninguém santo no meio dessa história. Eles estão se protegendo uns aos outros ali, até porque Paulo Guedes é uma figura da família, né? Tem várias matérias, eu vou colocar um vídeo aqui, mas para não ficar tão longo, vou colocar só o link.
Tem matérias que nos mostram que o Bolsonaro se encontrou com o João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, intermediado pelo Paulo Guedes, entre o dia 4 e 5 de setembro de 2018, antes das eleições. Fumaram ali um cachimbo da paz. O Paulo Guedes é um homem do Grupo Milênio, que é um grupo patrocinado pelos Marinho, pelo Bank of America. Então, existe toda uma situação ali que tentam esconder da gente agora, mas quando a gente vai pesquisando, por isso que eu digo, né, a gente acaba se convertendo meio como em repórteres investigativos, em jornalistas investigativos. Isso tudo que está acontecendo no nosso país contrasta com aquilo que foi colocado na campanha do Bolsonaro, que os bolsonaristas esqueceram, né? Aqui a campanha está dizendo aqui, ó, o gás de cozinha no máximo a R$ 35,00, promessa de campanha. O gás está 200% mais alto do que isso, né? E o Guedes dizendo que ia dar o choque da energia barata no Brasil. Você já recebeu sua conta de energia elétrica? A minha veio caprichadamente majorada bem para cima, né? Foi um choque que eu tomei, né? E vocês provavelmente devem ter tomado um choque também. Gasolina no máximo R$ 2,50, 13º do Bolsa Família. Então a propaganda do Bolsonaro, que absolutamente é uma peça de ficção científica, né? Tá aqui. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Vice-general Mourão. Isso é só para a gente recordar como é que a gente está nas mãos de uma espécie de bandidagem para todos os cantos. E aí, só para a gente contrastar aqui o discurso com a prática, vamos ver como é que o Paulo Guedes falava daquilo que ele é, a figura que se beneficia de ter empresas fora do nosso país, de não estar pagando impostos aqui. Como é que ele lidava e como é que ele entendia que eram essas pessoas? Vamos conferir aqui. Os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Pois é, né? Criaturas do pântano, piratas, né? Essa turma toda que realmente o Paulo Guedes não tem nenhuma vinculação com eles, né? Eu mostrei para vocês a coisa do pé de galinha aqui, que o povo está comendo pé de galinha, que as proteínas estão desaparecendo, e aí eu não tenho como relembrar para vocês a solução para a fome aqui no Brasil, que o Paulo Guedes, o homem do pântano, ele estava dando para todos nós. Vamos pegar aqui. Europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia. Então, gente, você pode pegar aqui essa fala do Guedes e você vai ter uma solução para os problemas brasileiros, né? É pegar resto de comida e mandar para o povo aí, para o povo comer, para não ficar comendo os pés de galinha. E, gente, outra notícia que eu quero compartilhar com vocês aqui também, ela tem a ver com esse personagem aqui. O Malafaia está andando com o Bolsonaro para cima e para baixo. Ontem ele estava na aeronave da Marinha para a inauguração ali, enfim, de equipamentos, enfim, está andando para cima e para baixo. E hoje eu me deparo com essa notícia aqui das redes bolsonaristas. Pastor Silas Malafaia pode ser vice de Bolsonaro. Então, quando eu digo aqui para vocês, durante muitas vezes, que o pastor Malafaia, ele já não é mais um líder religioso clássico, ele se converteu num sujeito político, no sentido assim mais concreto, eu não estou exagerando. Então, a gente tem que analisar esses personagens que estão ao lado do presidente da República, o que eles representam para a gente entender que tipo de nação eles pensam em introduzir aqui no nosso país, o que eles querem fazer ainda mais contra o povo brasileiro, como já não bastasse as coisas todas que já foram feitas. Então, gente, nós temos aqui no nosso país essa conjunção desses atores todos, né, dessas situações todas. Temos os grandes veículos de comunicação
que defendem interesses privados e que, por defender interesses privados, tem em Paulo Guedes o seu principal representante. A gente tem as redes sociais bolsonaristas que fazem o papel de distrair a sociedade para que justamente a gente não perceba o que nós estamos passando na economia, e nós temos o povo brasileiro nessa situação toda dramática que nós estamos vendo todos os dias. As pessoas estão produzindo, as pessoas estão buscando emprego, tentando cada vez mais entender o que está acontecendo. É o nosso papel aqui, e você que está aqui conosco, pegue o nosso vídeo, mande para uma pessoa que você conheça, indique para as pessoas se inscreverem aqui, porque é a forma que a gente tem de lutar contra essas coisas todas, de alertar essas pessoas, falar assim, olha, está havendo uma blindagem descarada a um homem, que é o ministro da Economia do nosso país, que tem uma grana que a gente não sabe a origem e que está fora do nosso país em empresa laranja, com L maiúsculo, para não pagar imposto. É esse cara que está cuidando do futuro da economia do nosso país. É o homem lá que criticava as criaturas do pântano, mas parece que ele eclodiu desse pântano. Mas nós estamos aqui com uma mangueira, né, para jogar água na criatura do pântano, para deixar ela bem identificada, para a gente entender quem são essas figuras. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, e vamos seguir em frente, porque, olha, as criaturas do pântano estão soltas, mas a gente tem nossos arcos e flechas, né, para atingi-las. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até lá. Tchau.